Bem-vindos a mais um vídeo. Vamos atualizar nossa análise Cielo, cenário aí que parece estar confirmando o nosso cenário que a gente vinha trabalhando nas últimas semanas. Vamos confirmar aí se a gente segue no mesmo caminho, o que a gente tem de observar de importante aí de suporte e de resistência, e qual seria o cenário mais provável que a gente pode ver da ação aí para o longo prazo, tá? Para confirmar a tendência de alta ou então para a gente fazer aí apenas um movimento corretivo. Vamos começar aqui, como sempre, pelos fundamentos. Tá? Valor atual, R$ 3,87. Valorização nos últimos 12 meses, menos 18,70. Dividendos, 7,81 nos últimos 12 meses. Tá? Preço sobre valor patrimonial, 0,84. Então, já está bem interessante. Já estamos aí bem abaixo de 1. Preço sobre o lucro, 5,21. Na parte de lucros, aqui a gente destaca justamente um ano de 2023 muito positivo, tá? Uma empresa que vinha aí caindo o lucro fazia um bom tempo e agora parece que a gente realmente encontrou aí o ponto de equilíbrio, pelo menos, e a gente deve se manter no mínimo estável nesses patamares. Tá? Na parte de contábil aqui a gente tem dívida líquida de 5 bilhões para um patrimônio aí de 11 bilhões e 900, então tudo tranquilo dentro da média do mercado, tá? Também trazer aqui que a gente não tinha trazido na semana passada, tá? O resultado do terceiro trimestre, um lucro aí de 8% maior, tá? Com juros também anunciado, também juros sobre capital próprio de 121 milhões, 191 milhões, perdão, tá? Então tem esse detalhe importantíssimo também. Agora, partindo para o gráfico, a gente vai dar uma repassada rápida aqui no nosso cenário de longo prazo, onde a gente teve o rompimento dessa reta que vem lá do topo histórico. A gente teve uma boa formação de fundo aqui nessa região dos 2,70, tá? Que foi rompido aqui na semana do dia 9 de agosto de 2021, tá? E aqui a gente formou justamente uma grande armadilha do mercado, que acabou sendo rejeitada, fazendo essa formação aqui de rejeição de movimento de baixa, tá? A partir desse momento, a gente fez essa grande distribuição em topo aqui, que nos mostrava justamente uma alta probabilidade de final de movimento, tá? Onde a gente poderia iniciar aí um grande processo corretivo, que foi confirmado justamente também na semana do dia 31 de julho de 2023. A partir daqui, a gente fez esse movimento de baixa bem definido, aqui de mais ou menos 29, 30%, e agora a gente se encontra no meio de duas regiões importantes do gráfico, tá? Então agora a gente vai dar uma refinada nessa nossa leitura. Vamos destacar aqui antes ajustar aqui o nosso indicador, tá? Para a gente ver aqui, ó, que a gente tocou nessa região importantíssima do gráfico, tá? Que é justamente onde está localizado o maior volume de negociação da ação. Justamente aqui, antes de a gente fazer essa armadilha de fundo, a gente tocou nessa região que já era a nossa zona de compra de longo prazo, que fica entre 13,40 até R$ 3 mais ou menos, tá? E agora a gente está fazendo um início de um movimento aí que pode ser apenas uma correção, ou então a gente pode reverter já a tendência, tá? A gente pode puxar aqui também uma retinha, onde a gente vê que a gente ainda não rompeu ela, mas o contexto aqui já nos dá uma bela indicação, tá? Até porque a gente já rompeu essa região aqui dos 13,80, que eram muito importantes aqui que a gente tinha no gráfico, justamente desse candle aqui que tentou segurar os preços, e ao a gente conseguir romper essa região, já abriu espaço para um movimento um pouquinho mais amplo, tá? Então vamos apagar aqui, vamos passar para o gráfico diário e vamos fazer aqui nossos cenários para tentar entender o que a gente pode ver para ação nos próximos meses, tá? Então quem estava acompanhando aí as análises do canal teve várias oportunidades aqui para quem gosta da ação. A gente tem aqui, ó, para começar, tá? Vamos começar a projetar os nossos alvos, tá? Vamos começar primeiro com o movimento de baixa, tá? Então, para pensar em baixa, só perdendo a região dos 13,18, mas aí a gente ainda estaria dentro dessa grande região de longo prazo aqui, tá? Então, por enquanto, um cenário de baixa para as ações da Cielo ficam bem reduzidos, tá? Então, por enquanto, eu trabalho um cenário de alta,
tá? E agora a gente vai justamente tentar fazer essa projeção. Antes da gente continuar, não se esqueça aí que não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa as notificações para não perder a análise da Cielo e várias outras aí que eu trago no canal, tá? Cliquem na aba comunidade, a gente tem um calendário fixo de análises, temos também aí pedido dos inscritos que vai entrando no horário da 1, tá? Então fiquem ligados, já se inscrevam no canal. Temos também área membros, seja um membro do canal, temos duas modalidades, já tem acesso a bastante conteúdo exclusivo, focado em ações de dividendos, commodities, análise de petróleo, alumínio, minério de ferro, tá? Então tem bastante coisa, acesso à carteira do canal, grupo do Discord, então tem bastante conteúdo na área de membros, beleza? Clique aí e seja membro do canal, tá? Continuando aqui, a gente vê justamente já o nosso primeiro alvo, região dos R$ 4, tá? A partir dessa região, se a gente conseguir romper ela, a gente vai ter a maior de todas as resistências aqui na região dos 4,50, tá? Vou puxar aqui no semanal que a gente vai conseguir ver, inclusive, se a gente falhar nessa região, vai abrir espaço aí para um movimento corretivo de longo prazo, tá? Onde a gente poderia transformar toda essa região aqui numa distribuição, primeiro movimento de baixa, pullback, validação dessa região perdida, segundo movimento de baixa, tá? Então a gente tem esse potencial caso a gente falhe nessa região dos 4,50, que é uma região aí fundamental para o gráfico, tá? Então por isso que a gente tem que tentar identificar sempre essas regiões chaves do gráfico, tá? Então eu até construí um guia para mostrar justamente essas técnicas que eu uso para operar, tá? Quem quiser vai ficar o link na descrição, um preço baratinho, tá? Para os últimos 2 meses nesse valor, o acesso vitalício ao conteúdo e também vitalício ao grupo no Telegram, tá? Então cliquem aí no link da descrição e adquiram esse guia, tá? Então, por isso a gente tem que ficar muito atento, tá? Essa região dos 4,50, vou ajustar aqui rapidinho o nosso indicador e a gente vai ver que a gente tem essa região chave, tá? Se o preço não conseguir superar essa região, a gente vai ter justamente este cenário nas ações da Cielo, tá? Primeiro movimento de baixa, pullback. Segundo movimento de baixa, alvo entre 2,50 até R$ 3, tá? Justamente aqui na validação dessa zona, tá? Então eu ficaria muito atento para quem gosta da ação aí, para quem procura a ação pro longo prazo, para ficar bem ligado nessa região dos 4,50, que vai ser decisiva aí para definir se a gente vai ter forças para fazer um segundo movimento de alta ou a gente vai entrar num ciclo corretivo de longo prazo. Beleza, pessoal? Essa é a minha análise, então não esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Qualquer ação aí vocês já sabem, deixa nos comentários, assim que possível eu envio para o canal, beleza? Valeu!